Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1, louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondendo-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bem o que eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Por favor, levante a sua mão direita para Deus e feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui, ó Pai, na tua presença. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa tocar em cada um de nós, que a tua graça, que a tua unção, que a tua revelação venha aqui neste lugar, sobre a minha vida, sobre a vida de cada uma dessas pessoas que aqui se encontram, e que a cada dia mais o teu nome possa ser exaltado através de nós. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Podemos assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem esta noite é aprendendo mais uma vez com Jesus. Por favor, diga assim comigo: aprendendo mais uma vez com Jesus. Irmãos, o mestre da nossa alma, da nossa vida, é Jesus Cristo. Nós temos na terra várias pessoas que nos orientam, que nos ajudam, mas todas estas pessoas, elas são para nós amigos, cooperadores, ajudadores, mas o nosso mestre é Jesus Cristo.
aquele que é o exemplo de vida para nós é Jesus, porque não existe outro igual a Jesus, porque somente Jesus é aquele que padeceu, que sofreu por nós, somente Jesus é aquele que nos entende de fato, somente Jesus é aquele que nos consola e nos ajuda. Então eu quero perguntar para vocês, igreja, quem é o seu mestre? Quem é o seu mestre? Irmãos, se nós entendermos que Jesus é o nosso mestre, se nós entendermos que aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus viveu, as palavras que ele pregou, se nós entendermos que esta instrução que vem dele é o que deve dirigir a nossa vida, então nós vamos viver melhor. Então a nossa vida vai ser melhor, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos comportarmos, a nossa maneira de viver. Mas o fato, meus irmãos, é que às vezes, de uma forma abstrata, nós não conseguimos fazê-lo. Porque quando alguém diz assim, olha, você tem que fazer isso, às vezes nós não conseguimos. Quando alguém diz assim para você, olha, nós temos que fazer aquilo, talvez nós não conseguimos, porque alguém disse, eu não vi ela fazendo. Só que Jesus, ele não apenas falava, mas ele vivia aquilo que ele falava. Jesus não apenas era um mestre como os outros que ensinavam uma coisa e vivia outra, mas Jesus, ele sempre nos ensina aquilo que ele pratica. É por isso que ele é o mestre. Naquela época, na época de Jesus, uma pessoa que seguia o mestre, ele deveria copiar o seu mestre em tudo, na roupa, no cabelo, na barba, porque naquela época todo judeu tinha que ter barba comprida. Então, normalmente, alguns historiadores dizem que os galileus, eles iam cortando as pontas da barba para que ela ficasse afinada em forma de um V. Muitos dizem que as pessoas que o conheciam, que andavam com ele, andavam com o mesmo tipo de roupa. Tanto é que quando ele foi preso, havia necessidade de ter uma pessoa para identificá-lo, porque de tão parecido que eles eram, se você olhasse para um, você estaria vendo todos, mais ou menos como os nossos irmãos japoneses. Quando você olha, você fica confuso em saber quem é quem, porque eles são muito parecidos. Assim era naquela época. Se você olhasse para um judeu, normalmente eles tinham a mesma estatura, tinham o mesmo tipo físico, porque era uma raça pura, era uma raça, como o Adolf Hitler quis chamar, uma raça ariana. Por quê? É uma raça pura. Só porque o judeu, quando ele tinha uma esposa que não era judia, o filho dele não era judeu, era mestiço, era samaritano, como você conhece na Bíblia. Então não havia nenhuma possibilidade de mistura. Por isso, quando você olhasse um judeu, você estava olhando todos, porque eles eram muito parecidos. Só que o que diferenciava um judeu do outro não era só a aparência, mas era a forma que ele se comportava, era o que ele fazia, era o que ele demonstrava para a sociedade. Havia um serviço que era o pior serviço de todos. Esse serviço era o serviço que, quando alguém chegasse numa casa, num local, era o serviço de lavar os pés. Como vocês sabem, a maioria daquelas pessoas que viviam na época do Oriente Médio, elas andavam de sandálias ou descalço. Então o pé acumulava muita sujeira, e na maioria das vezes eles se sentavam no chão, eram colocados tapetes, e a mesa deles era uma mesa pequena, então eles se sentavam no chão, eles ficavam muito próximos do chão, havia uma necessidade de se lavar os pés. Então, quando você chegasse numa casa, o serviçal, o servo, ele vinha e ele lavava os seus pés. Era como uma cortesia de uma pessoa dar a lavagem dos pés dentro daquela casa. Alguém chegasse, ela dizia assim, olha, por favor, senta aqui, deixa eu lavar os seus pés. Mas era feito pelo empregado mais baixo, pelo servo mais baixo. Era a pior pessoa na ótica deles que lavar os pés, porque lavar os pés de uma pessoa significava humilhação. Lavar os pés de uma pessoa significava um rebaixamento, uma diminuição social. Aquele que lavava os pés não era o dono da casa. Aquele que lavava os pés era o servo, era o empregado. O dono da casa, ele se sentava à mesa, ele tinha alguém que lavasse os pés dele. Eu quero te fazer uma pergunta: o quanto a tua posição é importante para você?
O quanto isso é importante na sua vida? Será que a sua posição, seja ela na sociedade ou dentro da sua casa, é tão importante assim para você? Porque há pessoas que não aceitam ser contrariadas no ambiente de trabalho, porque ela é o chefe, ela está na posição maior. Tem pessoas que não aceitam ser contrariadas nos lugares onde elas vão, porque elas têm uma posição. Ela diz assim: não, aqui quem manda sou eu, vocês têm que me obedecer, e se vocês não me obedecerem, vocês estão fora de ordem, porque sou eu que mando. Então, ele dá ordens, ele não recebe ordens, ele manda. Ali estava Jesus, o anfitrião, porque ele mandou fazer aquela ceia, ele conseguiu o local, ele conseguiu a ceia, ele conseguiu os artigos para a ceia. Aquele local ali estava cercado por eles. Então qual que era a determinação? Qual que era a palavra dada? A palavra era a seguinte: ele é o dono da casa, então ele tem que ser honrado, ele tem que ser aplaudido, ele tem que ser bem tratado, porque ele está acima, ele está ali, olha, em destaque. Agora a pergunta que eu faço para você: como é que você acha que um homem que tinha ali a primazia, ele era aquela pessoa que deveria ser honrado, que deveria ser aplaudido, de repente, no meio da refeição, todos estavam comendo, ele se levanta, ele faz o que nenhuma pessoa poderia fazer, ele tira a sua túnica que ele tinha por cima, a Bíblia diz roupa, ele faz mais ou menos o que eu vou fazer aqui, ó. Ele fez assim, ele tirou, entendeu? O seu terno. Hoje terno, mas naquela época era uma túnica em que eles colocavam a túnica no corpo todo, né? Aquela túnica cobria o corpo, e por baixo era uma roupa comprida, né? Como se fosse um vestidão, comprido por baixo. A maioria era de linho, né? Aquela roupa que ficava por baixo. Mas a beleza era o que vinha por cima. A beleza era a roupa que eles colocavam por cima para ficar bonito. Então ele tira aquela roupa sem a roupa de cima, porque presta atenção numa coisa: a roupa, ela diferencia uma pessoa da outra. Tem pessoas que conseguem diferenciar, falar assim: pô, você viu a roupa do fulano? Você viu a marca da roupa dele? Você viu a marca da roupa dele? Então, naquela época também era assim. Quando Jesus tirou a sua túnica, a sua roupa de cima, ele se igualou a todas as pessoas naquele ambiente. E ele estava dizendo assim: olha, eu não sou diferente de vocês, eu sou de carne e osso, e aquilo que você pode fazer, eu também posso. Aquilo que você quiser fazer, eu também posso fazer. Então Jesus, surpreendentemente, ele pega a sua toalha, não era uma toalha pequena como essa, mas era um pano maior. Então ele pega a sua toalha, veja que a minha é minha mesmo, ó, pastor César. Ele pegou a sua toalha, encheu uma vasilha com água e fez a posição que ele não poderia fazer como dono da casa. Ele se ajoelhou, porque para você lavar os pés de uma pessoa, você tem que se ajoelhar. E ele pega aquela bacia, lava os pés. Irmãos, não é igual hoje, não. Essas cenas que as pessoas gostam de fazer para provar humildade. Não é isso não, irmão. Isso aí não é um ritual, não é uma cena, você está entendendo, de filme, não é nada disso. Imagina assim, você chega na sua casa, a sua casa está toda suja. O seu filho, a sua filha, ou o seu empregado, não fez nada na casa. As vasilhas estão todas ali em cima da pia. Você chegou cansado de um dia exaustivo de trabalho, não fez comida, está tudo jogado na sua casa. Seu marido deixou tudo bagunçado, toalha jogada para todo lado, banheiro sujo, tudo molhado, não secou. Pensa naquela cena dentro da sua casa, a pior possível. Aquela ira sobe em você e fala: puxa vida, fulano passou o dia inteiro dentro de casa e não fez nada. Fulano estava aqui, podia ter feito e não fez. Aí você quer quebrar tudo, você quer botar fogo na casa por causa daquilo. Sobe aquela raiva em você. É dessa hora que eu estou falando. Eu não estou falando de fazer uma cena na igreja, botar 12 pessoas e o pastor com uma bacia lavando o pé. Isso aí, irmãos, é marketing nos dias de hoje, é falsa humildade. Isso aí é para a igreja ver, é para o povo ver. O que eu estou falando é você fazer algo, uma atitude de humildade, para que Deus veja a sua atitude de humildade. Eu não vou ver,
seu pastor não vai ver, a sua igreja não vai ver, mas o Senhor Deus dos céus verá. E quem tiver ao seu redor entenderá: aqui está aquele que é o Todo-Poderoso, mas ele tem atitude de humildade. Presta atenção numa coisa: se você não for humilde, você nunca vai ser parecido com Jesus. Você nunca vai ser parecida com Jesus, porque Jesus Cristo disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Sabe por que muitas pessoas estão atribuladas na sua alma? Sabe por que muitas pessoas estão angustiadas? Porque elas não têm humildade. Elas não têm humildade para ser pai, elas não têm humildade para ser mãe, elas não têm humildade para ser filha, elas não têm humildade para ser filho, porque no papel de filho ele quer fazer o papel de pai, porque no papel de pai ele quer fazer o papel de filho, porque no papel de empregado ele quer fazer o papel de patrão. Ele entra no ambiente e acha defeito em tudo, ele entra em casa e põe defeito em todo mundo, ele sai na rua e nada está bom para ele, porque ele não tem humildade no coração, porque ele não aprendeu com Jesus, porque ele nunca conheceu Jesus. Ele conhece o Jesus da adoração, ele conhece o Jesus do pastor, ele conhece o Jesus da igreja, mas ele não conhece o Jesus dos evangelhos, ele não conhece o Jesus da Bíblia. No Jesus da Bíblia, no Jesus dos evangelhos não cabe soberba, no Jesus da Bíblia não cabe nariz em pé, no Jesus da Bíblia não cabe posição, no Jesus da Bíblia cabe humildade de coração. Mas não é uma falsa humildade, não. Não é uma humildade para que alguém ache que eu sou humilde, para que alguém ache que eu estou fazendo. Irmãos, tem pessoas que eles saem para fazer trabalho social, mas eles saem com uma câmera, e eles chegam lá, e eles filmam o estado da pessoa, e eles mostram na televisão. Esse daí não é humilde, é soberbo. Porque quem quer fazer trabalho social, ele faz trabalho para quem o social vê. Ele não humilha a pessoa que está ali jogada na beira da calçada. Aquela pessoa não quer ser filmada, não, irmão. Aquela pessoa não quer ser fotografada, não. Ela quer ser ajudada, ela quer ser amparada, ela quer ser cuidada, ela quer tomar um banho, ela quer comer alguma coisa. Não adianta a gente sair lá e pegar e fotografar e filmar e mostrar para os outros o que nós estamos fazendo, não. Nós temos que fazer de uma maneira que Deus veja e que Deus se agrade. Então, para isso, irmão, nós temos que fazer isso aqui, ó. Assim como Jesus fez, nós temos que tirar a nossa capa. E talvez você, fulano de tal é médico, tá bom, mas ele tem que vestir, tirar a sua capa de médico, ele tem que tirar o seu jaleco de médico. Mas o fulano de tal ele é advogado, ele tem que tirar a beca dele, ele tem que tirar a toga dele, e ele tem que se revestir da humildade. E quando Jesus ajoelha, e quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele está dizendo assim: eu estou revestido de humildade, para que você seja revestido de humildade. Eu estou revestido daquilo que é o serviço, para que você também seja revestido de todo e qualquer serviço que seja necessário fazer. Você precisa estar disposto, você precisa estar disposta. Porque se não fizermos, irmão, nós teremos muitos mestres, mas nós não teremos o mestre dos mestres. Nós não seguiremos o mestre da vida, mas nós seguiremos as atitudes da terra, aquilo que as pessoas nos mandam fazer. Irmãos, isso é tão evangelho, isso é tão de Deus, porque isso fere o nosso desejo, isso vai contra a nossa vontade, porque a nossa vontade é dar uma surra na pessoa que não lavou os pés. É falar: cadê aquele servo que faltou o serviço hoje? É mandar embora, demitido. Como é que pode? Jesus Cristo, o Filho de Deus presente, os 12 apóstolos presentes, e não tem ninguém para lavar os pés, não tem ninguém para fazer o serviço baixo. Ô irmão, presta atenção numa coisa: nós não devemos ofender e nem brigar com as pessoas por causa de serviço, de quem fez e quem não fez o serviço, quem lavou, não lavou a roupa, quem esfregou e não esfregou. Isso é coisa que passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A lição de Jesus é presente nos dias de hoje. Mas presta atenção numa coisa: aquilo que mais importa quando ele tirou a sua túnica é o anterior. Olha o que a Bíblia diz: antes da festa da Páscoa, por favor, repita assim comigo: sabendo Jesus
que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele já sabia que ele ia morrer. Aí a pessoa, nós invertemos as coisas dizendo assim: poxa vida, será que eles não sabem que eu trabalhei o dia inteiro e cheguei em casa e não tem nada para eu comer? Será que eles não sabem que eu fiz? Poxa vida, a pessoa não reconhece o que eu fiz. Presta atenção no que Jesus falou. Jesus disse isso mesmo sabendo que ele ia morrer, mesmo sabendo que ele ia ser humilhado. Ele ainda teve uma atitude de humildade. Então, irmão, presta atenção numa coisa: o teu cansaço não é desculpa para você ser arrogante. O teu cansaço não é desculpa para você maltratar as outras pessoas. O teu cansaço não é desculpa para você poder dizer que ninguém olha para você, porque o centro da sua vida não é você. O centro da sua vida é Jesus Cristo, porque nós somos sepultados com Ele pelo batismo da sua morte, e o que nós vivemos hoje é a esperança do Cristo ressuscitado. A vida que eu vivo é a vida de Jesus. Então Jesus ensinou a ser humilde. É assim que nós temos que ser, meus irmãos. Mas eu não estou mandando você ser humilde na igreja, eu estou falando para você ser humilde na sua casa. Eu estou falando para você ser humilde no seu ambiente de trabalho. Eu estou falando para você ser humilde onde todo mundo espera a sua soberba, todo mundo espera a sua altivez, todo mundo espera a sua jactância. Deus, irmãos, Ele abomina os jactanciosos. Os jactanciosos são aquelas pessoas que dizem assim: não tem ninguém para lavar o pé não, eu aqui não vou lavar. Eu aqui não vou lavar, vai vestir sujo, porque eu não sou bobo de ninguém, eu não sou boba de ninguém. Aqui não. Esse é o jactancioso. É o jactancioso. É aquela pessoa que diz assim: comigo não, violão, comigo não, comigo eu resolvo, comigo eu dou meu jeito. Ali, irmão, ficou todo mundo quietinho, os 12 apóstolos. E houve, a Bíblia diz, uma discussão entre eles de quem era o maior ou o menor, porque eles estavam querendo descobrir quem era o menor para poder mandar lavar os pés. Então, o menor não sou eu não. Ah, eu não. Hoje é você que lava a louça. Está pensando o quê? Eu vou lavar para você? Vou nada. Vou não sou bobo. Irmãos, essas discussões do dia a dia, porque aquilo ali era um trabalho do dia a dia, era o serviço de uma casa, era o serviço de dentro de uma casa. Aí talvez você diga assim: o que isso tem a ver com o Evangelho? Tudo a ver com o Evangelho, irmão, porque você vive o Evangelho como filosofia de vida. Você vive o Evangelho no seu dia a dia. Você vive o Evangelho no ambiente onde você trabalha. Você vive o Evangelho na casa onde você mora. Você vive o Evangelho aí nas ruas. E é isso que o Senhor quer ver de você. Você precisa de mais de Jesus. Eu preciso de mais de Jesus. Eu preciso me parecer mais com o Mestre. Eu preciso me parecer mais com Deus. Eu preciso me parecer mais com o Senhor. Quem está entendendo isso? Você precisa se parecer mais com Deus. Você precisa se parecer mais com Jesus, porque a vida é assim, meus irmãos. Não tem jeito. A vida é assim. Ou você coloca o seu coração na humildade, ou você vai se tornar uma pessoa cada vez mais distante daquilo que Jesus nos ensinou. Coloca as duas mãos assim na altura do seu coração e feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, que esta lição da humildade ela possa reinar no meu coração, Senhor. Pai de misericórdia, ensina-me a ser humilde. Eu te peço, ensina cada uma dessas pessoas que aqui estão a ser humildes, ó Pai. Que nós possamos entender o teu propósito, o teu querer para as nossas vidas. Que nós não sejamos pessoas apenas de falar, Senhor, mas de fazer. Mas de falar, Senhor, porque falar, todo mundo fala. Mas nós queremos ser a diferença na terra. Abra os seus olhos agora. Pedro, no primeiro momento, ele se negou, ele disse: não, Senhor, Tu és grande demais para lavar os meus pés. Tu és grande demais para que eu aceite que o Senhor lave os meus pés. Porque existem pessoas, irmãos, que eles acham que a atitude de humildade não é correta. Será que tem alguma coisa por trás? Será que tem alguma coisa ali por trás? Será que ele está querendo alguma coisa? Será que ela está querendo alguma coisa? Mas Jesus disse assim: se você não aceitar a minha atitude de humildade,
você não tem parte comigo. Foi difícil para Pedro, que tinha os olhos da soberba, aceitar que o seu mestre fosse humilde. Às vezes é difícil para nós, irmãos, aceitarmos que o Evangelho de Jesus trata de humildade, trata de toalha, trata de bacia com água e trata de tirar a túnica. Quem está entendendo isso? Você está entendendo essa palavra? O Evangelho de Jesus é tudo isso, porque o mestre mostrou que é assim. E quando, meus irmãos, Jesus falou para ele, ele disse: não, Senhor, peraí, então não lava só os meus pés não, mas lava o meu corpo todo. Aí Jesus disse: não, basta uma atitude de humildade, basta eu lavar os seus pés, que tudo estará lavado em você. Porque, irmãos, os pés, Jesus estava dizendo que nós devemos nos calçar da humildade, que nós devemos nos calçar, e onde nós formos, a humildade tem que ir conosco. Por favor, me ajude a pregar, diga para 4 pessoas: onde você for, a sua humildade tem que ir com você. Onde você for, a tua humildade tem que ir com você, primeira pessoa. Aonde você for, a tua humildade tem que ir com você, segunda pessoa. Aonde você for, a tua humildade tem que ir com você, terceira pessoa. Aonde você for, a sua humildade tem que ir com você, quarta pessoa. Você está entendendo isso nessa noite, igreja? Vocês estão entendendo isso, irmãos? Essa é a missão de Jesus para nós, para que nós possamos fazer aquilo que Ele fez. Aí Jesus perguntou: vocês entenderam o que aconteceu aqui agora? Será que vocês entenderam a atitude que eu tomei? Aí Jesus pega, irmãos, e faz isso aqui, ó. Ele pega de novo a sua veste e ele coloca ela de volta. Porque quem é humilde, ele não perde a sua posição. Quem é humilde não deixa de ser médico, porque ele é humilde. Quem é humilde não deixa de ser pastor, porque ele é humilde. Quem é humilde não deixa de ser Deus, porque é humilde. Porque o Senhor do céu, o Criador de todas as coisas, Ele teve uma lição de humildade, mas Ele botou a sua capa de volta e diz: bem me chamais de mestre e Senhor, porque eu sou mestre e Senhor. Ora, se eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés uns dos outros, então vão e façam o mesmo. Tenham lições de humildade no dia a dia de vocês. Tenham lições de humildade na vida de vocês, e vocês se parecerão mais com Jesus, e vocês serão mais próximos de Jesus, e vocês serão mais juntos de Jesus. Talvez você está ouvindo essa mensagem do Evangelho e você diga assim: pastor, eu quase não vejo pessoas humildes, nem na igreja, nem fora da igreja, nem em lugar nenhum. É porque temos cada vez mais pessoas que não são parecidas com Jesus. Elas não são parecidas com o Evangelho de Jesus, mas elas são parecidas com aquilo que as pessoas mandam elas serem, com aquilo que as pessoas moldam, com aquilo que as pessoas dizem. Mas o que eu te digo é que você tem a Bíblia, você tem o Evangelho de Jesus. Eu te recomendo, leia o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Leia o Evangelho de Jesus, absorva o Evangelho de Jesus, independente dessa mensagem que eu estou pregando, independente das palavras que você já ouviu na sua vida, e procura se parecer mais com Jesus, e procura se aproximar mais do Cristo, e procura ser, como eu estava lendo aqui, olha, jovens segundo Cristo, seguindo a Cristo, tendo Cristo como modelo. Estava passando aqui em todo momento do louvor. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Mas às vezes o Senhor está falando, e nós não estamos entendendo. Eu não tenho que ser um jovem segundo eu, ou segundo a sociedade, ou segundo aquilo que me orientaram. Eu tenho que ser um jovem segundo aquilo que Jesus está me orientando, segundo aquilo que Jesus está falando para mim. E você é detentor da palavra. Deveis também lavar os pés uns dos outros. Não lavar por lavar, mas deveis ser humildes uns com os outros. Irmãos, se Jesus ensinou assim os seus jovens discípulos, se Jesus ensinou assim aquelas pessoas que o seguiam, então esse ensinamento é o mesmo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Qual é o ensinamento
Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se vocês souberem essas coisas que nós estamos pregando aqui nessa noite, disse Jesus, mais do que feliz sois se as fizerdes. Irmão, você vai ser muito feliz no seu casamento se vocês forem humildes. Vocês serão muito felizes como filhos jovens se vocês forem humildes. Vocês serão muito felizes na igreja se vocês forem humildes. Se vocês tiverem a atitude de dizer: a minha posição, a minha formação, o valor do meu carro, o valor da minha casa não quer dizer nada para mim, porque quando eu olho para um ser humano, eu vejo um igual, eu vejo uma pessoa que necessita de ajuda, eu vejo uma pessoa que necessita de uma palavra, eu vejo uma pessoa que necessita de uma mão estendida, de uma mão amiga. Então o que vai acontecer com você? Você vai se parecer com Jesus. Para o mundo você vai ser o bobo, para o mundo você vai ser a boba. Talvez você espera que alguém brigue, talvez você espera que alguém tome uma atitude de violência, mas o Senhor está dizendo: nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito dele. Pelo Espírito dele. Então, irmãos, se estas lições do Evangelho não forem firmes na nossa vida, se nós não tivermos o Evangelho dentro de nós seremos cristãos apenas aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus nós não seremos nada. Porque, irmãos, hoje em dia muitas pessoas, elas se intitulam cristãos, evangélicos e tantas coisas, mas quando você convive com ela, você diz assim: ela é tudo menos evangélica. Porque uma pessoa evangélica, ela precisa ser uma pessoa do Evangelho, ela precisa ser uma pessoa do Evangelho, ela precisa seguir os ensinamentos de Jesus. Mas se ela não segue os ensinamentos de Jesus, então ela não pode ser chamada de evangélica. Porque tem pessoas, irmãos, que elas conhecem tudo, de todos os personagens bíblicos, menos de Jesus. Ela não lê sobre Jesus, ela não lê os evangelhos, ela não lê o Novo Testamento. Ela fala assim: não, esse negócio de Novo Testamento é muito fraco para mim. Porque se você prega uma mensagem do Velho Testamento, as pessoas subentendem na mente delas que é uma mensagem forte. Porque é mensagem de guerra. Nós queremos ouvir mensagem de guerra. Nós queremos estar na batalha, nós queremos guerra, nós queremos vitória. Nós queremos, sabe, chegar e dar um tapa na cara do diabo, um chute na canela dele, aí você fica todo feliz. O que você fez hoje, filho? Chutei a canela do diabo, aleluia. Igual criança, aquela felicidade. Aí quando você pega o Evangelho, aí você diz assim: poxa vida, que palavra pesada. Que palavra dura, porque vai contra o nosso eu, porque vai contra o nosso ego, porque vai contra a nossa vontade. E quando vai contra a nossa vontade, nós não queremos mais. Mas se você quer ser feliz, seja humilde de coração. Não humilde para os outros verem, mas humilde de coração. Não falo de todos vós, disse Jesus, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe Jesus na sua vida? Não estou falando se você me recebe, não. Estou falando Jesus. E eu te dou uma boa notícia: Ele está aqui nessa noite para ser recebido por você. Jesus olhou para aquelas pessoas certa vez e disse assim, numa pregação: vós me chamais Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazei o que eu vos mando? Porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Como é o Senhor? Quando eu pratico. Sabeis essas coisas, mais do que felizes sois, se as fizerdes. Porque se esta lição da humildade não acompanhar os seus passos, eu sinto te informar que você pode ser discípulo de tantas coisas, mas tu não serás discípulo de Jesus Cristo.
Serás discípulos dos homens, serás discípulos das grandes corporações, mas não serás discípulos de Jesus. Mas o que o Senhor me mandou trazer aqui nesta noite é esta palavra, para que nós possamos fazer, a fim de sermos vistos por Deus, porque quando você é humilde, Deus te exalta. Só 3 pessoas entenderam, eu vou repetir. Quando você é humilde, Deus te exalta. Quando você é humilde, Deus te levanta. Quando você é humilde, Deus se encarrega da sua provisão. Quando você é humilde, Deus se encarrega de tudo na sua vida. E você vai poder chegar aqui e dar o seu testemunho dizendo assim: na minha humildade Deus me abençoou, na minha humildade Deus me exaltou. Porque quem é humilde, irmãos, ele pode estar andando com o melhor carro do planeta, mas se ele vê uma pessoa precisando de uma carona, ele não vai se importar se a pessoa está toda molhada e vai molhar o banco de couro e vai molhar o estofado, mas ele vai dizer: entra no meu carro, porque esse carro foi Deus que me deu. Pode molhar à vontade, porque está na presença de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem é humilde vai ser humilde, rico ou pobre. Ele vai ajudar as pessoas, sendo ele quem for, mas esta lição tem que estar no coração. Não adianta ser uma lição externa, tem que ser uma lição do coração. O meu desejo é que Jesus derrame humildade no meu coração, para que eu complete os dias da minha vida aqui nessa terra, esperando a vida eterna, sem ser soberbo, mas sendo humilde. Porque os homens me ensinam a ser cada vez mais soberbo, os homens me ensinam a ser cada vez mais altivo, mas o Cristo me ensina a cada vez mais ser humilde, a cada vez mais ser solícito, a cada vez mais ser colaborador, a cada vez mais ser ajudador. E eu quero ficar com a lição do meu mestre. Eu quero ficar com a lição que ele tem me ensinado, que mesmo prestes a morrer, ele foi humilde. Ele podia estar desesperado. Você não está vendo que a minha filha está internada? Você não está vendo a dificuldade que eu estou passando dentro da minha casa? Será que você não enxerga isso? E você ainda vem me pedir alguma coisa? Ele não teve nenhum ataque. Ele foi humilde. Ah, mas ele tinha que ser compreendido, pastor. Ele tinha que ser idolatrado, adorado naquela hora, mas ele preferiu deixar a posição de ser adorado para poder fazer uma posição humilde. Saia do centro da sua vida, irmão. Uma vez você já entregou a sua vida, não tenta pegar ela de volta não, filho. Viu, filha? Pega a sua vida de volta não, deixa ela com Jesus. Faça como o apóstolo Paulo disse: por favor, se você puder, fique de pé no seu lugar agora. Por favor, bata-se no peito. Assim, ó, vai batendo no seu peito e diga assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo hoje na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Coloque assim as duas mãos na altura do seu coração. Feche os teus olhos na presença de Deus. Aleluia. Comigo e se me misturar as águas do rio, então subirei
de humildade. Não que dobrar o joelho significa que você é humilde, mas uma atitude de você se prostrar, se você puder, diante da presença de Deus. Irmãos, essa mensagem que foi pregada aqui não é para te ofender, não é para poder dizer, chamar a sua atenção, não. É uma mensagem que o Senhor nos traz para que nós possamos aprender a lição da humildade. Pai Todo-Poderoso e Santo, quantas vezes, Senhor, nós fomos altivos, ó Deus. Quantas vezes nós fomos soberbos, ó Pai. Discutimos, brigamos, ó Deus, queremos fazer prevalecer a nossa vontade. Quantas vezes, Senhor, nós discutimos com as pessoas por causa de som, por causa de TV, por causa de geladeira, por causa de terreno, de casas. Quantas vezes, ó Pai, nós chegamos em casa e tudo estava por fazer e ninguém fez. Quantas vezes nós nos iramos, Senhor, nós sentimos aquela raiva, aquela vontade de abandonar tudo, de sair, de acabar com tudo. Hoje nós nos deparamos com uma atitude do Cristo, Filho de Deus, que nos choca. Uma atitude de alguém que, tendo milhões e milhões de anjos ao seu serviço, todas aquelas pessoas naquela sala para servir 12 homens, mas ele decidiu servir, ele não quis ser servido. Ele prevaleceu na lição da humildade, para que o Senhor pudesse ser exaltado através da sua vida, mesmo todo angustiado, amargurado, chateado, porque ele passaria pelo pior momento da sua vida terrena. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve por usurpação prevalecer a sua vontade de Deus, o seu desejo de Deus, mas ele fez prevalecer a humildade. E ele pega a bacia e ele faz o que ninguém fez. Senhor, ensina-me a fazer o que ninguém quer fazer. Ensina-me, Senhor, a me preocupar com aquilo que ninguém quer se preocupar. Me ensina, Senhor, a trilhar um caminho, ó Deus querido, que ninguém quer trilhar. Ensina-me, Senhor, esta lição da humildade que o Senhor demonstrou, dizendo: faça o mesmo. Ensina-me, Senhor, a ser um pai humilde, a ser um marido humilde, a ser um pastor humilde, a ser um trabalhador humilde, a ser uma pessoa humilde no trânsito, um motorista humilde. Ensina-me a ser humilde, Pai. Ensina-me a entrar na fila e esperar chegar a minha vez. Ensina-me, Senhor, a obedecer aquilo que eu preciso obedecer, sem murmuração, sem reclamação. Muda o meu coração, eu te peço nesta noite, Senhor. E se for da tua vontade, muda o coração desta pessoa. Muda o coração deste homem, desta mulher, desta vida, Pai, que com todo o seu coração, a Deus, está diante de ti. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei. Vai ficando em pé, como na mangueira. Cante. Faça dessa canção uma oração.
Senhor, amém, igreja?